Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 20 de agosto de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de debate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Juliana Comércio de Flores e Arranjo Limitada. É um pedido de retificação julgado. Relator é o Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Carlos. Dê uma olhada se consegue disponibilizar o voto. Ok, presidente. Deixa eu ver aqui. Aparentemente está aqui. Só um minutinho, presidente. Só um minutinho, presidente. Só estou dando uma olhada aqui, ver se eu consigo aqui, tá? Tudo bem. 2 minutos. Vamos tentar aqui, presidente. Vamos ver. Está aparecendo para vocês, presidente? Está aparecendo. Eu acho que está bem. Está aparecendo um voto aqui, doutor Carlos. Mas o meu voto você tá aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Tá. Deixa eu Não sei tentar se... editar. Vamos ver se eu consigo editar ele aqui agora. Vamos ver. Presidente, Oi. é o seguinte, quando eu vou editar, ele está falando que eu vou editar o pedido de retificação de julgado, né? Certo. Aí, no sistema, ele está falando que o recurso ordinário não foi julgado. Ele está falando, será que é isso? É estranho, né? É. É isso Você que eu não estava... consegue colocar o voto. Não, então não consigo colocar por causa disso, entendeu? Meu voto está aparecendo, aqui é o pedido de retificação de julgado, só que ele está pedindo voto, olha, está pedindo estranho, o recurso ordinário da Juliana e o recurso de ofício da Cefaz.
Mas assim, ele pede para registrar o pedido de retificação de julgado? Pede. Pede. Aí Tá. eu coloco tudo Certo. certinho. Só que ele. Deixa eu ver aqui, vamos ver se. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Não, porque às vezes é comum, na hora de registrar o voto, ele pede para registrar o pedido de retificação julgado e pede para registrar o resultado dos recursos anteriores. Em Aham. sentido, se houve modificação ou não. Vamos ver agora. Eu acho que agora dá. Vamos ver. Agora deu. Deu. Conseguiu? Consegui. Tá bom. Então, você nos apresenta os autos? Vamos lá. Presidente, bom dia a todos novamente. O pedido de retificação de julgado referente ao auto de infração da Juliana das Flores, referente a duas infrações. Primeira, deixou de pagar o ICMS montante tal, em operações realizadas no mês de fevereiro e março de 2015, pela emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas que foram comercializadas 52.653 mercadorias tributárias informadas como isentas nos documentos fiscais emitidos. A infração 2 deixou de pagar ICMS fulano de tal em operações realizadas no mês de fevereiro e março de 2015 pela emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas em que foram comercializadas 43.460 mercadorias tributárias com erro na determinação da base de cálculo do imposto, pela falta de inclusão do valor do frete, cobrado em separado e cujo transporte foi efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem. Inconformado foi lavrado com a lavratura recorrente do presidente da defesa, a autoridade fiscal se manifestou rebatendo os argumentos da empresa recorrente e requerendo a manifestação integral do auto de infração. Houve conversão de julgamento de diligência pelo núcleo de fiscal de cobrança de São Bernardo do Campo, que confirmasse o débito relativo ao item 2 do auto de infração, efetivamente se havia sido quitado como alegado pela recorrente, tendo como tal órgão atentado que o valor recolhido era suficiente para a quitação do referido item do auto infração, tendo a representação fiscal se manifestado pelo cumprimento da diligência. A empresa se manifestou concluindo pela improcedência do auto infração e reiterando o pedido que fosse declarado nulo o auto infração e procedência da exigência consubstanciada no referido auto infração. Houve uma nova conversão de diligência para que o agente atuante promovesse separação do demonstrativo anexo A, folha 17.804, e distribuindo dos itens referentes a flores e outro contenda aos itens atinentes às coroas de flores. No parecer, a representação fiscal declarou cumprida a diligência, estando o processo apto a retornar à delegacia tributária de julgamento. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto de infração, mantendo a acusação fiscal constando no item 1, apenas no que tange às coroas de flores, excluindo as flores, reduzindo a multa aplicada e declarando extinto o débito constante do item 2, tendo Fazenda Pública recorrido de ofício. A representação fiscal opinou pelo provimento do recurso de ofício e a empresa corrente apresentou o recurso ordinário para esse ingresso ao Tribunal de Impostos e Taxas, precisando dos argumentos apresentados em sua defesa. A pedido de sustentação oral, a representação fiscal apresentou suas contras-razões referentes ao recurso ordinário e a empresa recorrente, a fim de reforçar a sua defesa, juntou parecer elaborado sobre o tema contendo a análise de especialista manifestando a inconsistência da atuação discutida nos autos, a fim que referida análise fosse levada em consideração pela colenda da Câmara Julgadora do julgamento dos recursos depostos. A empresa recorrente peticionou as folhas tais, juntando os pareceres técnicos de profissionais da área de botânica e engenharia agrônoma, afirmando serem de enorme importância para que a aplicação do direito ao caso fosse promovida de maneira efetivamente adequada às condições técnicas de comercialização de flores por ela praticada. A 10ª Câmara Julgadora, de folha 7.514 e 7.519, negou provimento ao recurso ordinário e deu integral provimento ao recurso de ofício, restabelecendo o item 1 do auto de infração, reformando a decisão de primeira instância. A empresa recorrente apresentou retificação julgada, alegando o erro caracterizado pela contradição entre o julgado e o quadro de decisão da Câmara, tendo em vista que o voto que acompanhou o egrégio juiz Argos foi da egrégio julgadora Maria Anselma Constrato dos Santos, então presidente da referida Câmara Julgadora. Voto de qualidade deve prevalecer em caso de
de empate, de acordo com o artigo 37, parágrafo 1 do Decreto Estadual 54.486 de 2009 e do artigo 61 da Lei Estadual 3.457 de 2009, sendo de rigor a correção do erro, determinando que o processo seja convertido em diligência nos termos do voto de preferência. A empresa recorrente apresentou recurso especial, requerendo a nulidade da decisão proferida em sede de recurso ordinário, em razão da contradição entre o julgado e o quadro de decisão da Câmara, violação da verdade material e cerceamento de defesa, falta de análise de fundamentos apresentados pela recorrente, bem como a razão dos juros aplicados a superiores à Selic. O egrégio presidente deste egrégio do Tribunal Depositário deferiu o processamento da retificação do julgado, sobrestando a análise do recurso especial interposto pela empresa recorrente. É o relatório, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Henrique. Doutora Raquel, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Bom dia, excelências. Agradeço ao doutor Carlos Henrique, que já o relatório dele já disse tudo, né, do nosso recurso aqui de retificação de julgado. Então, foi exatamente isso que aconteceu. No voto, teve, então, o voto do relator, acompanhado por um outro julgador, e o voto do doutor Argos como preferência, acompanhado pela presidente, a doutora Maria Anselma Coscrato dos Santos. Então, o nosso pedido aqui é que, lá no quadro, ficou constando como o item 1, que o recurso de ofício foi integralmente provido, enquanto que, na verdade, nosso entendimento é que deveria prevalecer o voto do doutor Argos, que determinou novamente o julgamento em diligência, conversão em diligência, não só para analisar os certificados, mas outras diligências muito importantes nesse caso. Por quê? Porque aqui nesse caso, como a primeira instância administrativa julgou parcialmente procedente, né, o auto de infração, para manter só a coroa de flores. E o outro, que é a isenção das flores, tirando a coroa de flores, é o grande... aqui a maioria do auto se diz respeito a essa isenção de flores. A coroa de flores equivale a 2% do auto. Então, é muito importante fazer essa diferenciação, certo? Porque são vários produtos e por isso a importância também da diligência, além de ser apenas pelo erro, porque aqui a gente está falando do erro mesmo, né? Dessa contradição entre considerar que o voto da presidente foi o voto de qualidade e, por isso, converter o julgamento em diligência. Então, eu não vou me alongar mais, porque o doutor Carlos Henrique já, né, o relatório dele está bem explicado, e aguarde, desculpem, julgado idêntico ao caso presente, que julgou exatamente por esse erro, 2 votos, sendo que o voto do juiz-presidente, em outro caso, também não foi considerado para desempate. Então, é isso, excelências, eu agradeço muita atenção e aguardo o voto. Agradeço, doutora Raquel. Doutor Carlos. Obrigado, doutora Raquel, pela sustentação. Obrigado, presidente. Vamos ao voto. A decisão que se pretende retificar foi proferida pela 10ª Câmara Julgadora no julgamento de recurso ordinário manejado pela própria recorrente, tendo sido negado o provimento do recurso, restabelecendo integralmente o item 1 do auto de infração reformado da decisão de primeira instância. Alega a empresa recorrente ter ocorrido alegando o erro caracterizado pela contradição entre o julgado e o quadro de decisão da Câmara, tendo em vista que o voto que acompanhou o egrégio juiz Argos, que foi da excelentíssima julgadora Maria Anselma Coscrato dos Santos, então presidente da referida Câmara Julgadora, voto de qualidade deve prevalecer em caso de empate, de acordo com o artigo 37, parágrafo 1 do Decreto Estadual 54.486 de 2009 e artigo 61 da 13.457. Sendo rigor a correção do erro, determinando-se que o processo seja convertido em diligência no termo do voto de preferência. De fato, reza o artigo 61 da Lei Estadual da 13.407, da qual descrevo. As decisões de Câmara serão tomadas por maioria de votos dos juízes presentes. Em caso de empate, prevalecerá o voto de qualidade do presidente da Câmara. E o artigo 37 do Decreto Estadual 54.486 de 2009 deixa clara a prevalência do voto de qualidade em caso de desempate, da qual eu transcrevo também.
No julgamento do recurso ordinário e do recurso de ofício, folha 7.408, acolhendo a 12ª Câmara Julgadora deste egresso tribunal, foi proferido pelo voto do ilustríssimo juiz relator Rubens de Oliveira, acompanhado pelo ilustríssimo juiz Ramon Leandro Freitas Armona, negando provimento ao recurso ordinário, dando provimento integral ao recurso de ofício. E, na sequência, foi proferido voto de premência pelo ilustre juiz Argos Magras de Paula Gregório, acompanhado pela doutora presidente da referida Câmara Julgadora, ilustríssima Maria Anselma Constrato dos Santos, convertendo o julgamento de diligência para que o agente fiscal atuante, em observância aos princípios da ampla defesa do contraditório, se manifestado acerca do parecer jurídico elaborado pelo ilustríssimo professor Dr. José Eduardo Soares de Mello, do parecer técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Antônio Hélio Junqueira e o parecer técnico elaborado pela engenharia agrônoma Silvia Regina Patrícia Sartorelli. Neste contexto, é imperiosa a correção do erro, eis que, no caso de empate, deve prevalecer nos termos do artigo 37, parágrafo 1 do Decreto Estadual 54.486 e do artigo 61 da Lei 3.457. O voto de qualidade do presidente da Câmara, sendo de rigor a correção do erro apontada para que o processo seja convertido em diligência nos termos do voto de preferência. Por todo acima exposto, conheço e dou provimento ao pedido de retificação julgada, determinando a conversão de julgamento de diligência para que o agente fiscal atuante se manifeste acerca do parecer jurídico elaborado pelo professor doutor José Eduardo Soares de Mello e do parecer técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo Antônio Hélio Junqueira e parecer técnico elaborado pela engenharia agrônoma Silvia Regina Patrícia Sartorelli. Item 2. Proceda a separação das notas fiscais de acordo com o tipo de composição em que as flores foram comercializadas, em cada operação: buquês, arranjo, kits, cestas, coquetéis, coroas, forrações e outros, de modo a se fazer possível atribuir a cada espécie de composição o adequado tratamento relativo ao ICMS. Item 3. Esclarece se as notas fiscais compreendidas no presente auto de infração foram emitidas nos moldes do artigo 127, inciso 4, do RICMS, segregando os itens que integram as referidas composições e, em razão da formatação da referida no item acima, informe se houve efetiva tributação dos itens que não consistem em flores, embalagens, plásticos, produtos incluídos em kits e cestas, etc. Item B. Indique quanto aos itens submetidos à sistemática da substituição tributária se o imposto foi recolhido sobre tal sistemática. E o item C. Informe se a aplicação da isenção do ICMS ocorreu tão somente em relação às flores, com a observância das correspondentes classificações na NCM. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Eu li o processo, de fato, por voto de qualidade, tinha prevalecido a diligência, mas foi registrado uma decisão diversa, né? Sim. Muito bem. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Doutor Eduardo? Eu me declarei impedido, presidente. Desculpe, não verifiquei. Encerrada a votação, então o processo foi convertido em diligência nos termos do voto do doutor Carlos. Agradeço, presidente, doutora Raquel. Muito obrigada, excelência. Obrigado, bom dia. Passar para o processo de Copagás Distribuidor de Gás S.A. é um recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono.
Muito bem. Trata-se de retorno dos autos à instância ordinária determinada pela Câmara Superior, que reconheceu a nulidade parcial da decisão anterior e determinou o retorno dos autos à instância ordinária para a complementação do julgado relativamente aos itens 5 e 7 do AIN. Os itens 5 e 7 do AIN trazem as seguintes acusações, respectivamente: acreditar-se indevidamente ICMS na qualidade substituído tributário, fato que o impede de se apropriar do referido crédito conforme disposto no caput do artigo 20, Lei Complementar 87/96, combinada com o parágrafo único do artigo 266 do regulamento. Acreditar-se indevidamente ICMS relativo à operação de entrada, aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de submissão tributária, não destinadas à industrialização subsequente. A adição primeira instância julgou parcialmente procedentes os itens 1 e 8, improcedentes os itens 5 e 7, procedentes os itens 2, 3, 4, extinto o item 6, todos do AIN. Inconforme à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo o cancelamento integral da auto-inflação ou afastamento da toleração monetária e juros de mora em patamares superiores à Selic, adequação à multa e patamares razoáveis subsidiariamente, dirigindo-se pela autoridade fiscalizadora e de julgamento. Houve apresentação de contra-razões de recurso de ofício pelo contribuinte, sendo requerida a manutenção da decisão na parte que cancelou os itens 5 e 7 e diminuiu a alíquota de 18% para 12% para cálculo dos itens 1 e 8 do AIN. A doutora Interpretação Fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. Em sua manifestação, a doutora Interpretação Fiscal conclui pelo não provimento de recurso ordinário. A colônia 15ª Câmara Julgadora negou o provimento de recurso ordinário e ao recurso de ofício. Foram interpostos recursos especiais da Fazenda Pública Estadual e do contribuinte, cujos processamentos foram deferidos. A Câmara Superior reconheceu a nulidade parcial da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à instância ordinária para a complementação julgada relativamente aos itens 5 e 7 do AIN. A protesto de sustentação oral expressamente requerida. Dr. Fernando, fique à vontade para realizar. Bom dia, senhores conselheiros. Pretendo ser rápido. São dois itens. Há um recurso especial, tanto pelo contribuinte, pelo Copagás, né, como também pela Fazenda, é suspenso até que se, por determinação da Câmara Superior, para que se melhor fundamente, segundo o entendimento da Câmara, os itens 5 e 7. Né? No nosso entendimento, a fundamentação está, originalmente, está correta, no sentido de que não há dúvidas de que o direito de crédito pelo contribuinte por tomar serviços de transporte está claro no artigo 266 do regulamento do ICMS. Não há qualquer hipótese de exceção a esse creditamento, como, por exemplo, aquisição de transporte de empresas de simples, transportador autônomos, né, ou situações de contratação de transportadoras fora do estado de São Paulo. Então, portanto, está correta a decisão, como, inclusive, a representação fiscal apresentou originalmente. Como também a questão de combustíveis, uma vez que o transporte é necessário o consumo de combustíveis. Portanto, no nosso entender, não há dúvidas quanto à fundamentação, mas não haveria prejuízo se melhorasse essa fundamentação desses dois itens para que houvesse uma apreciação para a Câmara Superior. Então, em resumo, assim, poupando o tempo de todos, muito obrigado, agradeço. Agradeço, doutor Fernando. Só um momento só. Passar para a leitura do voto. No tocante ao item 5 do AIN, como exposto pela decisão da primeira instância, o creditamento efetuado e o fato de atuar a ser tomador de serviço de transporte são fatos incontroversos nos autos. Nesse sentido, o demonstrativo de folhas 1896 a 1901 indica a autuada, CNPJ tal, como a tomadora de serviço de transporte e o valor do imposto destacado na CTS, acreditado por ela. As prestações se referem ao período de setembro de 2013 a outubro de 2015, conforme relato do item 5 do AIN. Assim, o artigo 266 do regulamento, na redação vigente à época dos fatos, estabelecia que o imposto relativo à prestação de serviço de transporte, ainda que a mercadoria transportada tenha sido submetida à retenção antecipada do posto, deverá ser pago pelo transportador.
Parágrafo único. O tomador de serviço poderá se creditar-se do imposto incidente sobre a prestação de serviço de transporte quando admitido. Não obstante o entendimento exposto pelo fisco, a resposta à consulta tributária 16965/2017 expôs. A constituinte domiciliar nesse estado, tendo por atividade principal o comércio, apresenta questionamento sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito referente às prestações de serviço de transporte e frete realizadas na aquisição de mercadorias, submetida à sistemática de substituição tributária para revenda. Então, a seguir, essa resposta à consulta faz todo um razoado jurídico, transcrito aqui no meu voto, para concluir o seguinte, no item 15 da resposta à consulta. Por fim, para o correto aproveitamento do crédito em ambas as situações analisadas, é importante frisar que deve-se observar a disciplina específica do crédito imposto contido no artigo 61 e seguinte regulamento. A constituinte deverá comprovar documentalmente que foi a efetiva tomadora da prestação de serviço. A acusação fiscal não está fundada na observância do artigo 61 e seguinte regulamento, e é fato incontroverso que a autuada foi a efetiva tomadora de serviço de transporte. Assim, nos termos de entendimento exposto referido à resposta à consulta, a autuada pode aproveitar o crédito referente à prestação de serviço de transporte em questão. Deste modo, corrobora o entendimento exposto pela decisão primeira instância, que cita a resposta à consulta tributária 11523/2006, no mesmo sentido. Assim, mantém o cancelamento do item 5 do AIN. Quanto ao item 7 do AIN, o fisco informa que, abre aspas, a aquisição de óleo diesel fora destinada ao estabelecimento dos caminhões da autuada. Assim, não se trata de abastecimento de caminhões de terceiros contratados. Para a situação descrita nos autos, a aquisição de óleo diesel para abastecimento de veículos próprios para realização de entregas para o estabelecimento comercial, de mercadorias com imposto anteriormente retido por seu sistema tributário, a resposta à consulta tributária 29.602/2024 expôs o seguinte entendimento. E o seguinte, a constituinte enquadra regime periódico de apuração que declara exercer o comércio atacadista, relata que utiliza veículos próprios para entrega de mercadorias para comercializadas. Diz ainda, após todo o razoado, ele conclui o seguinte: portanto, poderá a constituinte ser creditada do imposto relativo à entrada em seu estabelecimento de combustíveis utilizados no acionamento de veículos próprios para entrega de mercadorias, objetos de atividade comercial, sujeitos ou não ao regime de substituição tributária. Como exposto pela resposta à consulta tributária 169.965/2017, a aplicação de regime de substituição tributária às operações não lhe retira a condição de operações tributárias. Assim, acolhendo o entendimento exposto, o creditamento em questão é permitido como decidido pelo julgador de primeira instância. Por tais razões, mantenho a decisão de primeira instância contra o cancelamento do item 7 do AIN. Por exposto, cancela integralmente os itens 5 e 7 do AIN. Atendido determinado como superior, no mais, não se altera o decidido pela coluna 15ª Câmara Julgadora. Recurso de ofício conhecido e não provido. Recurso ordinário conhecido e não provido. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício foi conhecido e não provido, e o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Nesse processo, então, os itens 5 e 7 foi mantido o cancelamento do auto de infração em relação a esses itens. Agradeço a presença do Dr. Fernando. Obrigado, doutor. Bom dia. Passar para o processo diretor Paulo. Recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello.
Há protesto por sustentação oral? Só um momento que eu vou fazer a registro da presença da patroa. Muito bem, doutor Eduardo nos apresenta os autos. Bem, eu vou sintetizar aqui a parte do relatório. Conforme consta da descrição da infração, trata-se de creditamento indevido do CMS, por ter, né, autuada recorrente efetuado créditos pela entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado da empresa, porém alheias às atividades do estabelecimento ou destinadas ao seu uso e consumo, não revestindo as características legais necessárias a autorizar o crédito correspondente. Então, aqui, o que acontece? Houve uma decisão da 16ª Câmara, entendendo, e aí foi por voto de qualidade pelo cancelamento do auto de infração, pelo reconhecimento da legitimidade dos créditos apropriados pela recorrente. A Fazenda ela interpôs o RESP, e aí na superior, em votação bem apertada, entendeu-se pela anulação dessa decisão da 16ª Câmara, porque, entre outros, o julgado da 16ª não teria apreciado a argumentação expendida nas contras-razões do recurso de ofício da Fazenda. É um caso aqui bem complexo, né? Houve a determinação de ao menos 2 diligências, e aí a recorrente, na oportunidade, apresentou uns laudos técnicos, né? 2 laudos do IPT, depois um laudo para demonstrar que houve escrituração como ativo imobilizado, depois uma complementação de laudo. Então, o que se discute muito aqui é se realmente esses bens adquiridos teriam sido escriturados no ativo imobilizado e se teriam uma relação intrínseca ou direta com a atividade da recorrente, que é o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. Então, em suma, esse é o relatório. Patrona, fique à vontade para a sustentação oral. Um bom dia a todos, cumprimento os julgadores, o oficial do presidente. Obrigada, relator, pela leitura, pela brilhante leitura do relatório. Bom, trata-se aqui, né, de novo julgamento a ser realizado agora em sede ordinária em razão da decretação de nulidade do acórdão anterior pela Câmara Superior do Tribunal. Bom, gostaria de ressaltar aqui, como já bem pontuado pelo relator, que o processo ele já foi convertido em diligência 2 vezes, na oportunidades em que a recorrente apresentou laudos técnicos contábeis, que demonstraram ali a metodologia e os procedimentos que foram adotados pela recorrente para efetuar o controle dos bens destinados ao seu ativo mobilizado, bem como esclareceu também que a recorrente, por exigência legal regulatória da ANEEL, efetua seus registros utilizando os critérios de contabilidade regulatória, que também reflete ali na contabilidade societária. Em primeiro lugar, eu queria cumprir demonstrar aqui que os supostos créditos tributários relativos aos meses de janeiro a novembro de 2010 estão extintos por decadência. A recorrente ela tomou ciência do auto de infração, foi lavrado para constituir créditos tributários do período de janeiro de 2010 a novembro de 2011, somente no dia 14/12/2015. No entanto, considerando que o ICMS, devido a cada período de apuração, corresponde ao saldo se devedor do confronto ali entre créditos e débitos de ICMS no regime não cumulativo, e que também a apuração de saldo devedor no período exige a realização do pagamento antecipado do ICMS devido no respectivo período de apuração, a realização do pagamento pelo contribuinte desse saldo, ainda que depois venha a ser impugnado pela Fazenda, configura a ocorrência de pagamento antecipado para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Destaco também, senhores, que o STJ já pacificou o entendimento de que o artigo 173, inciso 1 do CTN, tem aplicação apenas em 2 hipóteses. A primeira, quando constatado dolo, fraude ou simulação, e a segunda, nos casos em que não há o pagamento antecipado pelo contribuinte. Assim, considerando que, neste caso, não se cogita a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e que também restou comprovado o pagamento antecipado do imposto apurado nos meses de janeiro a novembro de 2010, ao contrário do que restou consignado ali na decisão da DRJ,
tem que ser observada a regra de decadência prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CPN e, consequentemente, cancelados os lançamentos dos créditos tributários relativos aos meses de janeiro a novembro de 2010. No mérito, para comprovar a natureza de ativo mobilizado dos bens integrantes da sua rede de distribuição de energia elétrica e para afastar a acusação fiscal de que tais bens teriam natureza de uso e consumo, a recorrente apresentou, também conforme bem pontuado pelo relator, pareceres técnicos elaborados pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas, o IPT, e um laudo técnico contábil que demonstrou ali detalhadamente qual foi a metodologia e os procedimentos realizados pela recorrente para efetuar o controle dos bens destinados ao seu ativo imobilizado, inclusive com prints das telas do seu sistema interno, SAP, na parte correspondente aos registros contábeis e fiscais do SPED. E depois também a recorrente apresentou um parecer técnico contábil complementar que esclareceu que esses registros contábeis estão também de acordo com a contabilidade societária, afastando ali o entendimento que foi azarado pela fiscalização. Ou seja, os documentos que foram apresentados pela recorrente ao longo da presente demanda comprovam, primeiro, que as mercadorias relacionadas nos demonstrativos de folhas 19 a 2.729 dos autos têm sim intrínseca vinculação com a atividade de fornecimento de energia elétrica, e segundo, também atestam que os itens dos quais os créditos estão sendo discutidos foram efetivamente contabilizados no seu ativo mobilizado. Senhores, destaque-se aqui que os bens em que houve a glosa de créditos não foram adquiridos para a manutenção da rede de energia elétrica, como faz crer a fiscalização, mas sim para que ocorresse efetivamente a distribuição da energia e a implantação da rede de energia elétrica, a instalação, ampliação, melhoria, enfim, sendo, portanto, destinados, sim, à integração do ativo mobilizado da empresa. Por fim, gostaria de destacar mais uma vez que o processo já foi convertido em diligência 2 vezes, a primeira delas para que o feito pudesse ser devidamente instruído com os laudos técnicos contábeis de engenharia, e a segunda com o devido retorno dos autos para que o fisco pudesse manifestar, apresentar, enfim, quaisquer provas que entendesse suficientes ali para infirmar o laudo apresentado pela recorrente, o que não foi feito de forma satisfatória. Portanto, os bens em questão integrantes do ativo mobilizado são, sim, indispensáveis para a comercialização de energia elétrica, seja por razões regulatórias ou técnicas, e dessa forma não restam dúvidas de que a glosa dos créditos pretendida pela fiscalização é indevida e ilegal. Por essas razões, senhores, requer-se que o auto de infração seja integralmente cancelado. Agradeço pela atenção e fico à disposição. Agradeço, doutora Mariana, doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo a exposição bem sucinta, bem clara da doutora Mariana. Eu fiquei com uma dúvida, né? Indagar para a doutora Mariana se ela puder esclarecer. Claro, são vários pontos aqui discutidos, né? E alegados pela recorrente para poder justificar a legitimidade do creditamento do CMS, mas tem um momento em que a recorrente ela apresenta aquele laudo complementar, né, para o laudo contábil, porque existe ali uma celeuma, porque o fisco ele fala, olha, você deveria não ter apresentado esse tipo de laudo sob o argumento de que atende às determinações regulatórias do setor de energia elétrica, da ANEEL, papapá, e aí vocês, no laudo complementar, comentam o seguinte, olha, mas esse laudo que a gente apresentou, ele é até mais profundo, né? Pelo menos é do que eu lembro que eu li dessa parte específica do processo. Mas para mim, claro, se a doutora puder explicar, eu queria entender assim de uma forma assim mais concreta qual a diferença entre esses dois laudos, né? E apenas para os demais colegas entenderem, esse laudo específico é para demonstrar que houve o registro como ativo imobilizado, né? Os outros laudos são para demonstrar que houve uma utilização intrínseca ou direta dos bens na atividade principal da empresa. Então, se puder só explicar, talvez de forma assim mais clara, mais precisa, mais concreta mesmo, né? Porque o que me parece um pouco nesse processo, em todas as passagens, na 16ª Câmara, na Superior, é que ninguém assim muito se aprofunda exatamente na utilização do bem, embora tenha os laudos, mas nas peças das partes litigantes e até nas decisões do TIT, nesse caso, não tem uma relação da argumentação ali teórica com os bens, com o que foi lançado,
com o que foi escriturado. Então, se puder, nesse caso, explicar para eu entender um pouco melhor. Claro, sim. Então, primeiro, né, como eu mencionei, a gente apresentou o primeiro laudo, ali o primeiro laudo, e depois a gente apresentou esse laudo técnico, porque a fiscalização, deixa eu só pegar aqui a parte que está... É que eu não entendi muito assim, qual que é a divergência exatamente entre o laudo que vocês apresentaram e o que o fisco sustenta que deveria ser o mais adequado, apenas isso. Desculpa, posso estar entendendo errado aqui, mas, na verdade, o laudo complementar foi apresentado ali para esclarecer que os registros contábeis estão, sim, de acordo com a contabilidade societária, que foi um ponto que foi trazido pela fiscalização para afastar, né, numa tentativa equivocada de afastar o laudo que a gente tinha apresentado anteriormente. Então, foi justamente para atestar que esses itens que estavam sendo glosados estão, sim, efetivamente contabilizados no ativo mobilizado por exigências regulatórias ali. E demonstrar que, além da exigência dos critérios da contabilidade regulatória, eles também refletiram na contabilidade societária da empresa, que foi um ponto que tinha sido trazido pelo fisco para afastar o laudo. Não sei se ficou claro. Tá sem som, doutor Eduardo? Desculpa, achei que tivesse com o microfone. Presidente, se houver oportunidade, como o caso ele é complexo, eu gostaria, meu voto estava pronto, mas eu gostaria de rever alguns pontos, até para deixarem mais claros, mas aí para a gente já colocar na pauta da semana que vem. Tá, eu corrigiria logo que acabasse a sessão, e aí a gente pode julgar isso na próxima pauta de julgamento. Ok. Então, a pedido do doutor Eduardo Soares de Mello, relator do processo, o processo é devolvido para ele para fazer a devida correção. Agradeço a presença da doutora Mariana. É só ficar atento que talvez o processo seja pautado novamente para a semana que vem. Agradeço a presença. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Passar para o processo de Visa S.A., recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Trata-se de retorno dos autos em instância ordinária determinada pela Câmara Superior, para apreciação do argumento da dupla plenação sobre o mesmo fato quanto aos itens 9 e 10 do AIM. Os itens 9 e 10 do AIM veiculam as seguintes acusações: emitir documento fiscal sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. O item 10, deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais eletrônicas mediante pedido de cancelamento de NFE transmitido via internet da Secretaria da Fazenda. O item 1 do AIM foi integralmente recolhido conforme certificado pelo fisco. A adição primeira instância julgou procedente o AIM. Inconforme a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo o cancelamento integral do AIM. A doutora Interpretação Fiscal manifestou-se pelo não pelo recurso ordinário. Acolhendo a 12ª Câmara Julgadora, negou pelo provimento ao recurso ordinário. A Câmara Superior determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para complemento julgado. A protesto de sustentação não expressamente requerida. Doutora Nicole, fique à vontade para realizar. Prezados, bom dia a todos. Bom, como bem relatado, estamos aqui unicamente para análise do argumento trazido pela recorrente no curso desses autos de ocorrência de bis in idem em relação às penalidades impostas no item 9 e 10. E aqui, eu acho que vale a pena só retomar o fato que originou essas duas penalidades. A recorrente, ela emitiu notas fiscais de saídas, notas 28944 até a 28947,
E aí, em vista da saída não ter se aperfeiçoado, ela emitiu, em contrapartida, notas fiscais de entrada justamente para anular os efeitos dessa saída que não se aperfeiçoou. E aí, em vista dessa situação jurídica, foi imposta à recorrente 2 penalidades diversas relacionadas a essas mesmas notas fiscais de saída e de entrada. A primeira, como bem relatada, se refere à emissão de nota fiscal de entrada, buscando anular as notas fiscais de saída cujas operações não ocorreram, e aí a penalidade imposta é de 30% sobre o valor das operações. E a segunda penalidade se refere à falta de solicitação de cancelamento dessas notas fiscais de saída que não ocorreram. E aqui a gente traz o argumento de que as 2 penalidades elas foram impostas, estão relacionadas ao mesmo fato jurídico, qual seja, as notas fiscais de saída que não ocorreram e as notas fiscais de entrada que foram emitidas justamente para anular essa situação. E, muito embora tenham sido impostas 2 penalidades distintas, a própria autoridade autuante, as folhas 24 e 25 do auto, ela traz o relato dos itens, justamente trazendo essa conexão entre as notas fiscais de saída emitida e as notas fiscais de entrada, e, inclusive, referencia o item 10, o item 9 no item 10, e aqui eu abro aspas, no caso das notas fiscais 28944 até a 28947, que são as notas fiscais de saída, reporto as considerações feitas no item 9 retro. Ou seja, aqui tem uma evidência de que se trata justamente do mesmo fato jurídico, a emissão de notas fiscais de entrada para cancelamento dessas notas fiscais de saída que não foram efetivamente efetivadas. E aí, outro dado, outra evidência que existe nesses autos dessa dupla penalidade imposta sobre os mesmos fatos é o valor utilizado para a aplicação da penalidade, e aí a gente se reporta ao próprio demonstrativo constante no auto de infração, de que o valor de R$ 2.141.028,21, ele serve de base para as 2 multas, a multa do item 9 e a multa do item 10.4. E aqui a gente entende que, por se tratar de uma situação só, ela não poderia ser penalizada duplamente, ainda que as penalidades sejam diversas e aplicadas. Um fato levou ao outro. Esse tribunal já se manifestou sobre a necessidade de afastamento de multas fiscais que se referem ao mesmo conjunto de nota fiscal. E também, quando da ocasião do julgamento pela 11ª Câmara Julgadora, no voto de preferência que foi proferido pela julgadora Tatiana Martinez, ela analisou esse ponto e também reconheceu a existência de conexão entre a falta de cancelamento do documento fiscal e a emissão da nota fiscal de entrada, que eles se originam do mesmo equívoco, e naquela oportunidade ela entendeu que não era cabível a aplicação dessas 2 penalidades. Então, considerando que se trata de uma mesma situação jurídica que originou 2 penalidades distintas, a gente entende que há o bis in idem aqui e que deve ser afastado uma das penalidades por conta do princípio da confusão com o cancelamento de pelo menos da penalidade inferior, com absorção pela a penalidade majorada. Então, esse é o nosso pedido, fico à disposição dos senhores, se precisarem de algum argumento adicional. Obrigada. Agradeço, doutora Nicole, vou passar o voto. As folhas 3718 a 3721, a autora alega a impossibilidade de múltipla penação para o mesmo fato em relação aos itens 9 e 10 do AIM. De acordo com o relatório circunstanciado, folhas 24 a 25, o fisco expôs. Então, eu transcrevi aqui meu voto, os dizeres do fisco em relação aos itens 9 e 10 do AIM, transcrito no meu voto, em que ele cita as notas fiscais que são objeto do item 9 e as notas fiscais são objeto do item 10.
Digo o seguinte, conforme as notas fiscais, folhas 349 a 352, referentes ao item 9 do AIM, elas fazem referência às notas fiscais 28944, 28945, 28946 e 28947. O item 10 do AIM, de acordo com as folhas 363, faz referência às notas fiscais 28518, 28558, 28602, 28944, 28945, 28946 e 28947. Assim, em relação às notas fiscais 28518, 28558 e 28602, não há qualquer dupla penalidade pelo mesmo fato, uma vez que elas não têm relação com a acusação do item 9 do AIM. Observe que, no mérito, as acusações dos itens 9 e 10 do AIM foram mantidas pela 42ª Câmara Julgadora e não é objeto da presente decisão, que é limitada ao quanto determinado pela Câmara Superior. Deste modo, mantém-se exigências relativas aos notas fiscais 28518, 28558 e 28602 do item 10 do AIM. A dupla operação bis in idem não implica no afastamento das duas acusações dos itens 9 e 10 do AIM, diversamente pretendido pelo autuado. Houve duas infrações cometidas pelo autuado reconhecidas pela decisão da 12ª Câmara Julgadora. Assim, resta verificar a ocorrência de eventual absorção de penas, que nos dizeres de Luiz Regis Prado. A absorção considera que a pena aplicada ao delito mais grave absorve a pena do delito menos grave. Assim, a absorção de penas subsiste a mais grave. O STF, no HC 152636, relator ministro Luiz Fux, expôs. É que essa Corte sufla o entendimento de que a relação consultiva ou de absorção ocorre quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal, fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente cometido com a mesma finalidade, prática atinente àquele crime. No caso dos autos, entende que não há construção ou absorção entre o anterior fato omissivo de deixar de solicitar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas, item 10 do AIM, e o posterior fato comissivo de emitir documento fiscal sem correspondente entrar em mercadoria no estabelecimento, item 9 do AIM. Trata-se de infrações autônomas, uma vez que elas poderiam ser cometidas isoladas independentemente de uma da outra, ou seja, nenhuma delas constitui meio necessário ou normal fase de preparação e execução das infrações, e nem foram cometidas com a mesma finalidade. De fato, a finalidade da posterior e irregular emissão do documento fiscal sem a correspondente entrar em mercadoria no estabelecimento foi evitar as consequências da já consumada infração da falta de solicitação no cancelamento das notas fiscais eletrônicas. A autuada não precisaria ter praticado a infração do item 9 do AIM, em razão da infração do item 10 do AIM, tratando-se assim de fatos infracionais distintos. Ao invés de ter cometido a infração do item 9 do AIM, a autuada poderia ter procurado repartição fiscal e ter realizado denúncia espontânea nos termos do artigo 138 CTN e artigo 529 do regulamento vigente à época do fato. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 4246/2014, que diz o seguinte: na hipótese de inobservância do prazo para pedido de cancelamento da nota fiscal eletrônica, o artigo 527.4Z1 regulamento impõe multa equivalente a 10%. No item 8 dessa resposta à consulta tributária, diz o seguinte: contudo, em consonância com o disposto do artigo 108 do Código Tributário Nacional, o artigo 529 do regulamento dispõe que estará salvo das penalidades combinadas no artigo 527 do regulamento o contribuinte que, antes de qualquer procedimento do fisco, procurar repartição fiscal, passará irregularidades relativas ao cumprimento de obrigações pertinentes ao imposto, desde que as irregularidades sejam sanadas no prazo combinado pela autoridade fiscal. No entanto, não foi essa a conduta autuada que optou por cometer outra infração, item 9 do AIM, ou seja, havia opção para não cometer tal infração, o que descaracteriza a hipótese de construção ou absorção. Deste modo, entendo não haver o alegado bis in idem quanto às infrações dos itens 9 e 10 do AIM. De start mantém-se integralmente os itens 9 e 10 do AIM. Relativamente aos juros, a súmula 10 desse título foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de auto-inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, Lei 13.457, determina o caráter vinculante das súmulas pelos desse título. Assim, a sua observância é obrigatória. O destaque limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Pelo exposto, atendido a determinação superior, o recurso ordinário é conhecido e parcialmente provido, limitando a aplicação dos juros de mora ao montante do imposto e multa à taxa Selic. Então é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Doutor Eduardo?
Presidente, estão me ouvindo? Sim. Tá. Presidente, eu gostaria de pedir vista do processo. Eu penso, a princípio, de uma forma diferente, mas me comprometendo a entregar ele logo, tá? Então, nos próximos dias eu faria o voto e já colocaria na preferência para entrar em pauta. Tudo bem. Então, o doutor Eduardo Soares de Mello solicitou pedido de vista, será concedida. Só um momento. Ok. Vistas concedidas ao doutor Eduardo Soares de Mello. Doutora Nicole, então processar em vista pelo doutor Eduardo e retornar em breve. Agradeço a presença da doutora. Obrigado, prezados. Bom dia a todos. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Podemos encerrar esta sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 20 de agosto de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jair encerrar a gravação.